Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Para a pessoa que deseja uma dica de interpretação a fim de ajudá-la na compreensão adequada do texto bíblico, eu sugiro a seguinte: o contexto imediato, quando não o contexto geral. Por causa de quê? O autor, ele não emprega as palavras no vácuo. Pelo contrário, ele faz de maneira precisa, criteriosa, até porque os escritores das escrituras sagradas foram homens santos da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Logo, quando no capítulo 3, versículo de número 11, há menção aqui fogo, o contexto imediato, que é o versículo 12, vai determinar o sentido do fogo. Logo, esse fogo não é algo que vai contagiar o coração das pessoas, muito menos um fogo que vai ter o elemento de purificação. Nada disto. Por causa de quê? O contexto imediato, que é o versículo 12, não diz isto, bem como o próprio contexto geral vai mostrar justamente o contrário. E algumas pessoas começam a, quase que de maneira supersticiosa e aleatória, dizer: fogo é juízo, ou um sinal de condenação. Ora, fogo é um sinal de purificação. Parece até que só existem estes dois sentidos no texto bíblico, quando fala na Bíblia como um todo, quando na verdade não é. Se você ler Gênesis capítulo 22, versículo 6, vai aparecer o termo fogo como aquela reação química, o fogo mesmo. Se você for ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, vai aparecer fogo, mas qual é o sentido de fogo lá? É de zelo, é uma força da atitude de Deus. Quando você vai para Juízes capítulo 9, versículo 20, já aparece o fogo de maneira figurada. É uma figura de linguagem para quem é para a guerra, para a maldição, para a vingança. Um outro sentido você encontra em Salmo 11, versículo 6. O fogo que aparece lá nesse salmo se refere a um castigo muito duro. Ainda nos Salmos, no capítulo 66, versículo 12, o fogo é uma figura de provação. E no Salmo 78, versículo 21, o fogo simboliza a ira divina. Já percebeu que existem vários significados ou sentidos para fogo, a palavra fogo? Até agora eu fiquei mais no Antigo Testamento. Cito pelo menos mais dois textos do Antigo e vou para o Novo. Porque nos diz em Provérbios capítulo 6, versículo 27, sobre aquela pessoa que traz o fogo até o peito, que tem o sentido de tentação de adultério. Provérbios 6, 27. E Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, o sentido é amoroso. É um fogo no sentido de amor intenso. Agora, quando a gente vai para Mateus 3, versículo 10, esse fogo aqui, bem como no versículo 11, 12 deixa muito bem claro, porque aparece novamente fogo, é o sentido de condenação, é de juízo. Fique tranquilo, porque Jesus nunca disse que ele batizaria os discípulos com fogo, porque quando ele aparece após a sua ressurreição aos discípulos, ele disse o seguinte, lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 5. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito. Jesus não menciona fogo numa alusão aos seus discípulos. Pelo contrário, vocês serão batizados no Espírito
dentro de poucos dias. Mas vamos continuar, porque em Mateus capítulo 25, versículo 41, o fogo é no sentido de condenação eterna. Já em Romanos capítulo 12, versículo 20, o fogo que abrasa, que fica sobre a cabeça, é aquela figura de alguém envergonhado. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, o fogo é o julgamento de Deus, que está relacionado à avaliação da parte do eterno. Em Tiago capítulo 3, versículo 6, o fogo é um poder propagador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, o sentido do fogo empregado ali é de purificação. Apocalipse 20, 14, o fogo mostra a morte espiritual, ou a ideia da distância de Deus. E, por fim, em Êxodo, capítulo 13, versículo de número 21, o fogo é um símbolo da presença de Deus. Para se ter uma ideia, de uma forma bem rápida, eu mencionei aqui pelo menos 16 referências bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo, que emprega a palavra fogo, mas tem sentidos vários, múltiplos. E você vai perguntar, como é que a gente vai saber o significado de cada emprego do termo fogo dentro desses 16 exemplos distintos? Ora, delimitando o texto, porque o contexto geral, quando não o contexto imediato, vai delimitar a passagem e vai mostrar, vai patentear, deixar bem claro aos nossos olhos o que o autor está dizendo. Vou para Atos capítulo 1, digo 2, porque menciona fogo, o termo, e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, e se distribuíam sobre cada um deles e pousou uma. Naturalmente, a gente está se deparando com um texto onde menciona um fenômeno visível. As pessoas viram, não era fogo, era algo semelhante ao fogo. Mas alguns vão dizer aqui, esse fogo é purificador. O outro vai de repente dizer, esse fogo aqui é propagador, faz arder o coração do crente. Ora, o texto não está dizendo nada disto. Agora, como é que você pode entender este e os demais sinais? Porque nós temos sinais audíveis e sinal visível no dia de Pentecostes. Por ocasião da outorga da lei de Deus, a gente observa que o fogo presente naquele momento especial, onde a lei foi concedida, simbolizava o quê? A presença de Deus. Agora, com a outorga do Espírito Santo, quando ocorreu o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, houve o derramamento do Espírito sobre toda a carne, a gente observa que este fogo, e eis aqui uma sugestão, indica a, a presença de Deus, mostrando que aquele fenômeno visível era da parte do eterno. É só fazer a correlação via conexão. Outorga da lei, o fogo como símbolo da presença de Deus. Outorga do Espírito Santo, não é diferente.
o fogo de maneira visível por meio desse fenômeno sobrenatural, simbolizando a presença de Deus naquele evento genuinamente pentecostal. A associação devida se faz conhecendo o contexto geral das Escrituras e não atribuindo, não, esse fogo é purificador, esse fogo é isto, este fogo é aquilo outro. Ora, a gente não pode ficar dando pitaco, a gente precisa observar texto e contexto, mas tendo uma noção do contexto geral, neste caso das Escrituras, para que a gente possa identificar e não determinar o que é o fogo, o símbolo de quê, mas identificar dentro de um contexto maior. Espero que tenha ajudado você com esta dica de ouro para você compreender não apenas este texto, mas muitos outros à luz da palavra de Deus. Porque a gente aprende que a Bíblia interpreta-se a si mesma e não é uma inverdade. Agora, acontece que muitas vezes a gente quer colocar nossas ideias, os nossos achismos, os nossos palpites no texto bíblico, quando na verdade nós devemos extrair da Bíblia o que ela diz de uma forma tão simples, de uma maneira tão pura, quando não